Hoje, dia de estreia aqui na Rádio A Hora Fábio Jäger. Nós estamos recebendo nos estúdios a Daniele Hart, que é jornalista, gestora de felicidade, olha só, gestora de felicidade e bem-estar, especialista em psicologia positiva e com pós em MBA em gestão de inovação. Ela passa a ser uma das nossas comentaristas a cada 2 semanas, ela estará conosco, tanto seja aqui ao vivo ou por telefone, como a agenda permitirá, para falar sobre felicidade, o maior desejo humano. Então, com todo carinho, seja bem-vinda. E a Daniele fala em nome de Free Viagens e Turismo com destino para Israel e Jordânia e também Richter Group. Conheça o 386 Business Park, que é um espaço pensado para as pessoas. Bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, mas que delícia ser tão bem recebida assim, Fernando. Que alegria, que felicidade. Fabinho, um prazer estar aqui contigo também, com os ouvintes da Rádio A Hora. É uma satisfação te receber. Obrigado por ter aceito o convite de participar conosco aí a cada 2 semanas. Que bom, é que quando a gente tem um conhecimento, eu entendo que a grande questão é a gente saber compartilhar. Compartilhar, né? É verdade. O mundo atual precisa de colaboração e se a gente der um pouquinho que a gente sabe, o outro, sem dúvida, eu acredito que é uma das minhas missões da vida, é fazer a vida do outro ainda melhor. Muito bom. E falar de felicidade é um tema que a gente tem se debruçado muito, cada gestor de equipe, cada líder de equipe, quem tem família, trata esse assunto com muito esmero, com muito carinho. Como a gente pode classificar felicidade, maior desejo humano? Por onde vamos começar? Pois é. Primeiro lugar, deixar aberto esse canal para as pessoas sugerirem temas, fazerem perguntas. Ótimo. Porque, assim, felicidade, ela iniciou como conceitos filosóficos. Hoje, ela é ciência. Quando eu digo hoje, eu estou falando de menos de 30 anos. E muitas vezes eu vou trazer aqui, inclusive, algumas pesquisas, porque quando a gente está começando uma ciência, a gente tem essa necessidade de mostrar que ela é de verdade, que não é um achismo, que sim, é possível as pessoas conquistarem felicidade e que tem questões que andam na contramão, por exemplo, quando a gente não está com uma vida financeira ajustada, quando está com ausência de saúde, outros itens, é óbvio, que né? Nos impactam, que nos vai abalam. Impactar, mas lembrando que tudo é um tempo, tudo é sazonal, né? Tudo é fase na vida. Perfeito. E quando eu começo aqui, então, abrindo os microfones para as pessoas também e dão sugestões que eu vou trazer, então, a cada 15 dias, essa temática que, mais do que hoje no mundo se fala muito em felicidade, especialmente depois de uma pandemia, né? E a gente ainda sofre esses efeitos porque nós ficamos muito isolados, a gente sentiu falta de gente. E a gente não estava acostumado a não estar com tanta gente. Como seres sociais, e eu vou lembrar o que eu falei há um pouco tempo atrás aqui, um dos maiores segredinhos da felicidade é relacionamento. Então, relacionar. É relacionamento. As pessoas mais felizes costumam ser as pessoas mais bem relacionadas. Ou seja, não é quantidade também. É eu ter um grupo que eu me sinta pertencente, que eu me sinta acolhido, que eu me sinto parte de fato, né? E isso, a felicidade, ela é muito traduzida em relacionamento. Como eu percebo isso, Daniele? Quando eu me sinto bem. Quando eu estou com aquelas pessoas, eu não me sinto julgada. Quando eu me sinto verdadeira, eu me sinto na minha essência. Eu entendo que eu posso ser quem eu sou com aquele grupo, né? E eu me sinto, então, pertencente. É como se eu fosse daquela tribo, né? Mas a minha intenção hoje também, por favor, Fernando... eu não quero ficar te atrapalhando aqui. Esse assunto, ele é tão inquieto, né? Que ele aguça tanto a gente, claro, né? E que a gente se mete no meio. Né? Não, e não é se meter, é uma conversa, é um bate-papo. Se não vira palestra e ninguém mais está querendo palestra e sermão, né? Então, a nossa intenção aqui é, primeiro, lembrar que... Por que é o maior desejo humano? Tem uma pesquisa que fala, quando se questiona aos pais, qual é o maior desejo em relação ao futuro dos seus filhos? Qual é a palavra? Quero que seja feliz. Quero que seja feliz. Felicidade. Então, se a gente deseja para o maior tesouro da nossa vida a felicidade, significa que é o que a gente mais quer no mundo. E aí a gente vai um pouquinho para a história. E quando eu digo vai para a história, gente, o primeiro registro que se fala em termos de felicidade é lá em 600 e poucos antes de Cristo. Meu Deus! Dá para se dizer que é o maior desejo, mas assim não se tinha esse registro. E lá com Tales de Mileto, que é um filósofo antes ainda de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, que é um trio que a gente ouviu falar e estudou na filosofia, né? O Tales, ele dizia que felicidade tem a ver com corpo são, com corpo forte, com sorte
e uma alma bem formada. Veja bem. 600 anos antes de Cristo. O cara já sabia de tudo. O cara é gênio. Bom, filósofos, né, gente? Pessoas Traz ele pra cá hoje, porque é o que a gente precisa. É isso aí. Mas aí o Tales, ele dá muito... O Tales, olha a intimidade, né? Mas esse filósofo, ele traz muito pra gente o olhar do corpo. Naquele momento, entendia-se que o corpo era algo muito importante. Quando a gente fala em corpo, a gente fala em vitalidade, a gente fala em força, a gente fala em saúde, né? Perfeito. Mas depois do Tales, vem um dos grandes, né, filósofos, que é o Sócrates. Eu sempre digo para a gente decorar que é um trio spa. Sócrates, Platão e Aristóteles. E eles vieram, isso foi aquelas coisas que a gente faz para estudar na escola, né? Meu grupo spa. Então, o Sócrates, lá por 500 e pouco antes de Cristo, o Sócrates, calma aí, Tales, tem mais uma questão. Tem a questão especialmente da alma. O homem é a alma. E o Sócrates fala de uma alma virtuosa. Essa alma que é importante, que tem virtudes. O Platão, que é um discípulo de Sócrates, lá um pouquinho depois de Sócrates, ali em 400 antes de Cristo, o Platão diz o seguinte, o Platão diz o quê? Olha só, sim, a alma virtuosa é a chave da felicidade. Ou seja, as pessoas que usam suas virtudes, usam a questão da ética, da justiça, em prol de uma comunidade, essas pessoas tem sim uma grande chance de ser feliz. E aí a gente está falando um pouquinho do altruísmo também, né? Eu estar realmente à disposição das pessoas. Inclusive um autor nesses dias, eu não lembro agora qual foi o autor, que disse que o altruísmo é a nossa atitude mais egoísta. Aí eu fui ler aquilo e pensei, mas que coisa mais engraçada. Sim, porque o altruísmo, quando a gente faz o bem para o outro, quem mais ganha somos nós. E a gente sabe disso, né, Fabinho? A gente sabe disso, Fernando, e às vezes a gente esquece de fazer, porque o altruísta, ele fica viciado no ato de ajudar, né? E daí, por isso que ele diz ainda que é um ato egoísta, porque a gente está fazendo mais bem pra gente do que necessariamente pro outro. Claro que isso é uma forma de chamar atenção, né, para esse texto, mas também a gente faz bem pro outro. Mas voltando então pro Platão. E o Platão também diz que felicidade é uma questão de política pública. Felicidade, o bem do cidadão, precisa ser visto pelo Estado. E vamos fazer uma leitura do Estado hoje. Pode ser as organizações, pode ser as instituições, onde há um grupo de pessoas. Quem reúne essas pessoas também tem responsabilidade sobre a felicidade delas. Só que felicidade é um ato individual. Felicidade, eu vou dar condições. É, portanto, uma escolha? Com certeza. Eu vou dar condições para uma Lajeado, para uma Santa Cruz, para uma Santa Clara, para um município ser feliz, e as pessoas farão as suas escolhas, né? Não é tão simples assim, mas é o começo, né? É como se fosse uma pavimentação. Eu vou pavimentar a felicidade e vocês, se quiserem caminhar por esse caminho, estão convidados, estamos juntos. Eu posso escolher estar junto. Eu posso escolher estar junto. Perfeito. E aí, depois do Platão, vem o Aristóteles. O Aristóteles também corrobora com essa questão da alma, né, da importância da virtude. O Aristóteles é um cara que fala assim, olha só, mas tem que lembrar das boas condições de vida, o cidadão tem que ter liberdade, tem que ter saúde, e ele traz outros elementos que compõem a felicidade. E o Aristóteles, ele traz uma questão que é fundamental, que ele apresenta a palavra eudaimonia. Eu vou trazer algumas palavrinhas estranhas. Eumonia. Eu vou explicar. Eudaimonia. Eudaimonia, separando essa palavra, buscando a etimologia, na origem dela, eu significa bem, bem-estar, daimon sugere só um demônio, uma alma, uma potência, o demônio bom, ou a alma boa, ou a potência. O que ele quer dizer com eudaimonia? Né? Depois fazendo a tradução não só da palavra, mas a vida que vale a pena. Eu usar a minha potência a serviço das pessoas e eu entender, por conta disso, que a minha vida vale a pena. Que eu não estou passando aqui em vão. Né? Então, a eudaimonia constitui um dos primeiros conceitos de felicidade. E aí, o segundo conceito de felicidade veio 300 antes de Cristo com Aristipo. Aristipo é outro filósofo e ele diz que não, calma aí, as pessoas vieram aqui na vida para curtir, para aproveitar. Vida é prazer, os caras sabiam de tudo antes de Cristo e a gente está descobrindo agora. E por isso que eles estão na história tão marcados. É verdade, né? Porque a gente consegue entender, né, Daniele? Com certeza. E eu trago isso, eu não sou filósofa, eu sou uma estudiosa nessa área, né? Mas faz muito sentido. Faz muito sentido. E aí a gente chega ali no Aristipo e ele traz esse conceito que foi traduzido para
hedonia. E essa palavra hoje mais conhecida, hedonia, tem a ver com a satisfação dos meus prazeres e que também faz parte da felicidade. Na filosofia, então, quando a gente olha para os filósofos, eles não chegam a conclusão nenhuma sobre felicidade. Até porque, vamos combinar, não era fácil eles se encontrarem, não tinha WhatsApp, né? Então, assim, eles não se reuniam. E outras eram de tempos diferentes, 600, 500, 400, 300 antes de Cristo. Cada um. O que a psicologia positiva, que a ciência do bem-estar fez? Ela costurou isso tudo. Lá com o professor Martin Seligman, lá no final da década de 90, né, nos Estados Unidos, o Seligman, o que ele percebeu? Que a gente, na psicologia, olhava muito para a doença, para tratar, para curar. E ele disse, peraí, e o que nós vamos fazer com essas pessoas que estão bem aqui, que um dia podem vir a adoecer? E aí o Seligman disse, não, nós temos que criar uma nova vertente da psicologia, que é a psicologia positiva, logo, a ciência da felicidade e do bem-estar. Então, há 30 anos, começou a se pesquisar muito sobre felicidade. E aí, por conta de ter muita consistência, milhares de artigos, hoje já se entende que é ciência por quê? Porque foram feitos tantos testes, e os testes levaram para o mesmo resultado. Quando a gente vê que o resultado é o mesmo, a gente entende que isso já é válido. Não é mais um achismo, não é a pesquisa da Dani com 20 pessoas. Não, é uma pesquisa mundial. E ela vai se... E quando eu faço em outros países, os resultados se repetem. Então, por isso que é ciência. E por isso que hoje a gente tem muito subsídio para conseguir levar para as pessoas pelo menos algumas sementinhas de felicidade, para a gente conseguir plantar e aos poucos ir refletindo sobre a nossa vida. E o que eu venho aqui é justamente trazer algumas pinceladas, alguns insights, para a gente pensar, trazer uma pesquisa e a gente refletir sobre a vida que a gente vem levando. E o mais legal de tudo é que quando a gente fala, a gente também aprende. Mas, sem dúvida. Então, para mim é um grande aprendizado estar aqui com vocês e relembrar esses conceitos, porque ao longo da vida, do nosso caminho, a gente vai cansando, o nosso cérebro, ele é muito inteligente, mas é um pouquinho atrapalhado para algumas questões, né? Porque ele busca atalhos. E o nosso cérebro... ele gosta de ser preguiçoso. Ele é preguiçoso. Por quê? Porque ele não quer gastar energia, né? A gente já sabe essa questão. Como nós devemos ser mais inteligentes que ele, e uma coisa muito curiosa, né? Porque é ele falando com ele mesmo, né? Olha, então, o que nós precisamos lembrar? Gente, o nosso cérebro vai buscar o atalho. Só que nós temos que ter uma consciência da vida que nós queremos levar. E quando a gente fala hoje em felicidade, o conceito mais consensuado entre os profissionais de psicologia positiva e tal, tem a ver com a felicidade eudaimônica e a felicidade hedônica. Quando eu falo de hedônico, eu não estou falando de hedonismo. Hedonismo é a mesma coisa que consumo com consumismo. O consumo é necessário. O consumismo é o exagero do consumo. Então, não é hedonismo. O hedônico, ele é importante. O que é o hedônico? É o prazer de jogar bola, é de caminhar, é de comer algo gostoso, que às vezes posso sair um pouquinho dali, mas eu volto novamente. Eu ter consciência do que me dá prazer. E é muito doido, porque quando a gente vai falar com algumas pessoas, a obrigação, o que é necessário, é tão forte que a pessoa às vezes não sabe o que dá prazer para ela. E aí, o que é o prazer mais imediato? É a comida. Aí o prazer que a gente não consegue não precisa nem pensar. Depois eu tô gordo e reclamo. E depois por quê? E é muito interessante, nesses dias uma pessoa me disse assim, você tem uma receita de felicidade? Me disse não, enfim, nas leituras. Se existe uma receita, ela é muito simples. Então eu pensei assim, mais uma receita, vamos ver. Porque eu sou bem... Não gosto muito da ideia da receita, mas no fundo o que nosso cérebro quer é receita. Ela disse o seguinte, é comer menos e exercício físico. E veja que é algo tão inovador, gente. Corpo sã, mente sã. Mens sana, corpore sano. Então, quando a gente vê, né? Não tem mistério. Essa é a base para a felicidade. Mas tem outras tantas questões. E aí a doutora Sonja Lyubomirsky, que é um nome difícil de falar, é norte-americana, ela traz isso. Felicidade é quando eu tenho grandes sensações de contentamento, alegria e bem-estar, somada à ideia de sentido da vida. De novo, eudaimonia com hedonia. É quando eu me sinto bem ao longo do dia e um outro autor fala, bem interessante, que não tem a ver com profundidade de emoções. Não tem a ver com aquele êxtase, eu tô aqui curtindo muito e daqui a 2 dias eu tenho outro momento igual a esse. Não tem mais a ver com frequência do que com profundidade. Então eu todos os dias sentir pequenos
momentos de A felicidade não está na chegada. Está Está no na caminho. jornada, está no Isso caminho. aí, está Bom, no caminho. a dona Ana Maria de Bom Retiro está dizendo o seguinte: essa mulher que está falando agora no programa do Fernando me representa. Olha Olha só. aí. Ai, que delícia, mulheres! Começou bem. Começou com tudo, né? Nossa. Que bacana. Muito obrigado, dona Ana Maria. Um abraço pra ti. Abraço. E os ouvintes fiquem à vontade, né? 3710 4250, nosso canal do WhatsApp. Se querem mandar Manda perguntas, recados pra Daniele. Fazer uma consulta. Daqui a ao vivo. duas. Uma consulta. A gente vai tentar responder. Nós temos 15, 20 minutos por programa. Aí a gente pode trocar essa interação Legal. com os ouvintes, que é muito bacana. Com certeza. Muito obrigado, Dani. Olha, uma aula. E não é por nada que a gente convidou. E que bom que a Daniela aceitou o convite, né? A gente sabia que ia dar certo. E tá aí, ó. O convite foi ao vivo, né? É. Não, irrecusável, né? É Não, verdade. mas independente de onde for, é sempre uma contribuição. É e verdade. faz parte, né, da minha eudaimonia, né? Essa questão da gente compartilhar conhecimento. Muito Legal. bom. Bem-vinda. Bem-vinda Muito obrigada, e até meninas. daqui a 2 semanas. É isso, Aí, né? é rápido, né, gente? É um E pealo. quando vê, foi. Tá bom, obrigado. Daniele Hart, Que nossa primeira participação no Entre Aspas aqui no Frente e Verso, Rodrigo.